Oi, hoje é 15 de fevereiro de 2020, é um sábado e é o Dia Nacional do Sarampo. Tenho uma péssima notícia para você. Um bebê de 8 meses, Davi Gabriel dos Santos, foi a primeira vítima fatal de sarampo no Rio de Janeiro. O bebê morava num abrigo e é um absurdo que 20 anos depois da erradicação do sarampo no Brasil, ainda morra gente de sarampo no Brasil, principalmente no caso do Rio de Janeiro, a água do rio, a violência, o sarampo. Eu começo esse vídeo fazendo um apelo. Vá vacinar seu filho com mais de 6 meses contra o sarampo. Não caia nessa bobagem de que vacina prejudica. Vacina feita para evitar a doença, não para provocar. Bom, eu peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, @JoséNeumann_Pinto, tudo junto. Estou no Twitter e tenho o meu site, Estação Neumann, né? Com mais de 1 milhão de visitantes. É o neumann.com. Pois então, se gostar desse comentário, dê um like, tá? Compartilhe e saiba que você faz parte de um exército de 356 mil e mais de 100 inscritos. Batemos essa meta dos 356 e vamos em frente. Conto com você. Agora, eu dei uma notícia trágica, eu vou dar uma notícia boa, mas eu começo com uma tragédia. No ano passado, 41.635 brasileiros foram vítimas de crimes violentos. Agora, a boa notícia desta é a seguinte: é o menor número desde 2007, ou melhor, desde que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Segundo uma ferramenta criada pelo G1 da Globo, que acompanha os assassinatos mês a mês, houve uma queda de mortes violentas no Brasil no primeiro ano do governo Bolsonaro, com o ministro Sérgio Moro na Justiça e na Segurança Pública, aplicando a sua política. Isso aí, podem... tem a turma que diz, dos governadores, tá bom, tudo bem. Só que não havia isso, agora está havendo, ou seja, a política do Sérgio Moro, com toda a desidratação e a violentação do pacote anticrime que ele mandou para o Congresso, salvou a vida de 10 mil brasileiros em 2018. Né? Houve uma queda de 19%. 10 mil mortes a menos e ainda o Sérgio Moro é obrigado a enfrentar o que ele enfrenta. Agora, não interessa, ele é um herói popular, é o brasileiro mais popular no momento. Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Bolsonaro. Anote aí. Bom, não pense que é corporativismo, eu sou o anticorporativista ao extremo. Mas é da maior gravidade a notícia de que o repórter Hugo Marques e o fotógrafo Cristiano Mariz, da revista Veja, foram detidos por policiais civis da Bahia na manhã de ontem em Pojuca, no litoral norte baiano. Segundo a Veja, eles tentavam achar a casa de Leandro Guimarães, pecuarista e dono da fazenda onde o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, se escondia quando foram abordados por policiais militares que chegaram em 2 carros. Se identificaram, apresentaram as credenciais, obrigados, sob a mira de armas, a saltar do carro onde estavam. Os agentes mandaram que levantassem as mãos, como se fossem bandidos, e abrissem as pernas para serem revistados. Os PMs queriam saber como a equipe descobriu o endereço. Não tem obrigação nenhuma de contar, né? Tá certo? Depois da revista, os policiais apreenderam um gravador com entrevistas gravadas e mandaram que os jornalistas os seguissem até a delegacia policial da cidade. Aí foram interrogados por policiais civis. Depois de 20 minutos, o gravador foi devolvido, os profissionais liberados. Um policial explicou que a detenção foi por motivo de segurança e a equipe estava perto da casa de uma testemunha do caso Adriano. A minha avó diria, e eu concordo com ela, desculpa de cego é feira ruim e saco furado.
Agora, furado é esse governo petista, bandido da Bahia, desse Rui Costa. Isso era uma notícia que eu não via há muito tempo. Colegas meus jornalistas serem abordados por policiais a um pretexto tão ridículo e terem sido tratados da forma como foram. Agora eu quero saber o seguinte: cadê os coleguinhas? Cadê as associações dos repórteres investigativos? Cadê os sindicatos, as associações de jornalistas, as associações dos jornais? Não protestam contra esse governador canalha que dá ordem para esse tipo de coisa? E não se esqueçam, hein, Adriano foi executado, a perícia está confirmando isso, por baianos e fluminenses. Responsabilidade Rui Costa, do PT, e Wilson Witzel. Contra o PT, mas a favor dele mesmo, né? Bom, outro caso, com um colega meu, e aí também não é corporativismo, é uma questão, uma notícia grave de violação do direito da vida de um cidadão, o jornalista Léo Veras foi executado com ao menos 12 tiros de pistola na noite de quarta-feira, 12, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, a vítima tinha sido ameaçada porque critica ações de narcotraficantes na região, principalmente do primeiro comando da capital. O Lourenço Veras, que é conhecido como Léo Veras, era dono do site Porã News, especializado em notícias policiais, editado em português e espanhol. Ele era paraguaio, nasceu no Paraguai, mas também tinha nacionalidade brasileira. Agora os dois países estão investigando e eu espero que se chegue à punição dos criminosos. Agora, é um absurdo que no Brasil você viva sob o comando de fora da lei. Além de ter os políticos bandidos, ladrões que mandam no Congresso, no Executivo e no Judiciário, nós temos também o primeiro comando da capital decidindo pena de morte, que é proibida pela legislação brasileira. Enquanto isso, a grande discussão é fake news. A Lídice da Mata está preocupada com um tal de, como é que chama? River do Rio, que disse que foi assediado pela repórter Patrícia Campos Melo da Folha, que disse por sua vez que foi ele. E aí, enquanto isso, os repórteres estão sendo assaltados no interior da Bahia, estão sendo mortos lá em Pedro Juan Caballero e ninguém dá conta. O noticiário é bem pífio, viu? Bom, por falar em impunidade, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar Marcelo Rizezinski, preso em maio, suspeito de operar esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Rizezinski foi preso no âmbito da Operação Câmbio e Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Olha aqui, que falta o cidadão Rizezinski faz à sociedade brasileira? Por que é que não pode ficar preso um doleiro? Porque Gilmar Mendes não quer. Porque o que Gilmar Mendes quer é desmoralizar a Lava Jato. Agora, com isso ele desmoraliza a instituição dele. Porque Rizezinski é um doleiro. Você sabe o que é doleiro? O doleiro é um criminoso. O doleiro pratica o crime de mandar divisas do Brasil para o exterior. Então, o que o Gilmar Mendes está fazendo é soltando um doleiro que não presta nenhum serviço útil à sociedade em nome do ódio pessoal dele aos procuradores da Lava Jato. Não estava na hora desse cidadão ser detido? Alguém não precisa deter esse cidadão? Bom, e por último, eu quero voltar a um caso aqui no qual eu venho batendo há muito tempo, que é o caso do operador do chamado mensalão do PT e do mensalão do PSDB, o senhor Marcos Valério Fernandes. O Marcos Valério Fernandes fez uma delação e ele exigiu que, além da Polícia Federal, a delação fosse feita ao delegado da Polícia Civil, Rodrigo Bossi, que era diretor do setor de fraudes da Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, desculpe, de Minas Gerais. Pois é, Rodrigo Bossi morreu de câncer aos 51 anos, em 1º de janeiro. Que Deus o tenha, que Deus tenha a sua alma, ele não foi morto, ele morreu de câncer. Agora, 2 meses antes, ele prestou um depoimento à Justiça em Minas Gerais, num processo que envolvia o lobista Nilton Moreiro. Todos vocês se lembram muito do Sérgio Naia, aquele ricaço
que provocou uma tragédia, construiu um prédio com areia da praia e o prédio ruiu sobre os moradores, né, lá no Rio. Quando ele começou a ser procurado pela polícia, ele passou os bens dele, ele era um milionário, passou os negócios dele, principalmente dívidas, ele era agiota, emprestava dinheiro para político, a um lobista chamado Newton Monteiro. Ele disse, e o delegado, atendendo a uma exigência do Marcos Valério, colheu a delação junto com a Polícia Federal, porque o Marcos Valério explicou ao delegado que o Ministério Público é negligente e a Polícia Federal sonega informações sobre o caso da morte de Celso Daniel. Então nós estamos aqui discutindo o caso da Marielle Franco, discutindo agora o caso do capitão Adriano, e ainda não foi resolvido o assassinato de Celso Daniel. Pois bem, esse cidadão, furo do antagonista, furo da revista Cruzoé, esse delegado, 2 meses antes de morrer, desvendou o conluio do PSDB com o PT, que vem desde essa época. Eu quero dizer a vocês, no primeiro governo Geraldo Alckmin, eu fui ao Geraldo Alckmin para dizer do absurdo que foi tirar o Romeu Tuma Júnior da investigação da morte do Celso Daniel, das mãos dele, lá na delegacia de Itapecerica da Serra. Até hoje, esse caso não foi resolvido. O Ricardo Lewandowski, quando presidente do Supremo, deu habeas corpus ao Sérgio Gomes da Silva, que é o mandante do crime, e temos esse problema num esquema que começou em 1998, unindo tucanos e petistas. Segundo o delegado Bossi, isso tudo acontece por negligência do Ministério Público e da Polícia Federal. E agora, para completar, eu quero dizer a vocês que Eduardo Azeredo, que é o inventor do mensalão, do PSDB, foi presidente nacional do PSDB, do Aécio Neves, lá de Minas, foi solto junto com Lula e com Zé Disseu, recebendo uma benesse dos 6 ministros soltadores do Supremo Tribunal Federal. Bom, neste dia da vacinação contra o sarampo, vá vacinar. Vá ser vacinado e vacinar seu filho contra o sarampo. Nos postos, é de graça, tá? Não caia nessa lorota de fake news. Bom, direto ao assunto. Em pé e só a verdade nos salvará.